Na natureza selvagem, de John Krakauer. Capítulo 15. A geleira Stickene. Mas pouco sabemos até experimentarmos o quanto de incontrolável há em nós, instando-nos a atravessar geleiras e torrentes e subir a alturas perigosas, por mais que o juízo proíba. John Muir, As Montanhas da Califórnia. Mas observou a leve crispação no canto da boca de San Segundo. Quando ele olha para você, significa que não quer que o chame de San Segundo, em primeiro lugar. E depois que tem uma arma de cano cortado na perna esquerda das calças e um gancho giratório na perna direita das calças, está pronto para matar você com um deles, dada a oportunidade. O pai está surpreso. O que costuma dizer em tais confrontos é: eu troquei suas fraldas, seu ranheta. Isso não é a coisa certa para dizer. Primeiro, não é verdade. As mães trocam 9 fraldas em cada 10. E em segundo lugar, lembra instantaneamente San Segundo do porquê de sua ira. Ele está com raiva de ser pequeno quando você era grande. Mas não é isso. Ele está com raiva de ser indefeso quando você era poderoso. Mas não é isso também. Ele está com raiva de ser dependente quando você era necessário. Não é bem isso. Ele está louco porque, quando o amava, você não percebia. Donald Berthelme, O Pai Morto. Após descer do polegar do diabo, neve pesada e ventos fortes mantiveram-me dentro da barraca durante a maior parte dos 3 dias seguintes. As horas passavam lentamente. Numa tentativa de apressá-las, fumei sem parar enquanto durou meu estoque de cigarros e li. Quando acabou meu material de leitura, fiquei reduzido a estudar a costura do teto da barraca. Fiz isso durante horas, deitado de costas, enquanto debatia acaloradamente comigo mesmo. Deveria partir para a costa assim que o tempo abrisse, ou deveria ficar firme e fazer outra tentativa de escalar a montanha? Na verdade, minha aventura na face norte me assustara e não queria de forma alguma subir o polegar de novo. Mas a ideia de retomar a Boulder derrotado também não era muito atraente. Eu podia imaginar com facilidade as expressões presunçosas de condolência que receberia dos que estavam certos do meu fracasso desde o início. Na terceira tarde da tempestade, eu não aguentava mais, com blocos de neve congelada batendo nas minhas costas, as pegajosas paredes de nylon esfregando-se em meu rosto, o cheiro incrível que emanava das profundezas de meu saco de dormir. Remexi na bagunça, que jazia aos meus pés, e localizei um pequeno saco verde, no qual havia uma latinha de filme contendo os ingredientes do que eu esperava ser uma espécie de cigarro da vitória. Pretendia reservá-lo para minha volta do pico. Mas que diabos! Não estava parecendo provável que eu fosse visitar o topo tão cedo. Derramei boa parte do conteúdo da latinha numa folha de papel de cigarro. Enrolei um baseado meio torto e fumei-o rapidamente, até o fim. A maconha, é claro, só fez a barraca parecer ainda mais apinhada, mais sufocante, mais impossível de suportar. Também me deu uma fome terrível. Decidi que um pouco de mingau de aveia daria um jeito nas coisas. Prepará-lo, no entanto, era um processo longo e ridículo. Era preciso juntar um pote de neve na tempestade lá fora, montar o fogão e acendê-lo, localizar a aveia e o açúcar, limpar de minha tigela os restos do jantar do dia anterior. Acendi o fogão, estava derretendo a neve quando senti cheiro de algo queimando. Um exame cuidadoso do fogão e seus arredores não revelou nada. Desorientado, já estava pronto para debitar aquilo na conta de minha imaginação quimicamente ativada, quando ouvi algo crepitar às minhas costas.
Girei a tempo de ver um saco de lixo, no qual jogara o fósforo usado para acender o fogão, desencadear um pequeno incêndio. Batendo no fogo com as mãos, consegui apagá-lo em poucos segundos, mas não antes que um grande pedaço de parede interna da barraca evaporasse diante dos meus olhos. A aba embutida escapou das chamas e assim a barraca continuava mais ou menos protegida do tempo, mas agora estava cerca de 20 graus mais frio lá fora. A palma da minha mão esquerda começou a arder. Ao examiná-la, notei o vergão cor-de-rosa numa queimadura. Mas o que me perturbava mais era que aquela barraca cara nem me pertencia. Eu a tomara emprestada do meu pai. Estava nova antes de minha viagem, com as etiquetas da loja ainda penduradas, e me fora emprestada com relutância. Durante vários minutos fiquei aturdido, olhando para os destroços da outrora graciosa barraca, em meio ao cheiro acre de nylon derretido e cabelos chamuscados. Era preciso reconhecer, pensei. Eu tinha capacidade de atender às piores expectativas do velho. Meu pai era uma pessoa irritável, extremamente complicada, dono de um comportamento arrogante que encobria inseguranças profundas. Se alguma vez na vida admitiu que estava errado, eu não estava por perto para testemunhar. Mas foi meu pai, um montanhista de fim de semana, quem me ensinou a escalar. Comprou-me minha primeira corda e meu primeiro piolete quando eu tinha 8 anos de idade e levou-me à cadeia Cascade para fazer um ataque ao Irmã do Sul, um vulcão suave de 3.000 metros, não muito distante de nossa casa no Oregon. Nunca lhe ocorreu que um dia eu tentaria organizar minha vida em função do alpinismo. Homem bom e generoso, Lewis Krakauer amava profundamente seus 5 filhos, do jeito autocrático dos pais, mas sua visão de mundo era matizada por uma natureza incansavelmente competitiva. A vida, tal como a concebia, era uma disputa. Lia e relia as obras de Stephen Potter, o escritor inglês que criou os termos one-upmanship e gamesmanship, não como uma sátira social, mas como um manual de estratagemas práticos. Era ambicioso ao extremo e, tal como Walt McCandless, estendia suas aspirações à sua prole. Antes mesmo que eu entrasse no jardim de infância, ele já começou a me preparar para uma brilhante carreira na medicina, ou, se isso falhasse, direito, como consolação. No Natal e de aniversário ganhava presentes como microscópio, conjunto de química e enciclopédia britânica. Da escola primária ao secundário, meus irmãos, minhas irmãs e eu fomos instigados a ser os melhores em todas as matérias, ganhar medalhas em feiras de ciências, ser eleita princesa do baile, eleger-se para o grêmio estudantil. Dessa forma e somente dessa forma, aprendemos. Poderíamos ter a esperança de ser admitidos na escola superior correta que, por sua vez, nos conduziria à Faculdade de Medicina de Harvard, o único caminho seguro para o sucesso significativo e a felicidade duradoura. A fé de meu pai nesse projeto era inabalável. Afinal, era o caminho que ele seguira para a prosperidade. Mas eu não era um clone de meu pai. Na adolescência, ao me dar conta disso, desviei do curso projetado aos poucos e, depois, totalmente. Minha insurreição provocou uma enorme gritaria. As janelas de nossa casa estremeciam ao som dos ultimatos. Quando deixei Corvallis, Oregon, para me matricular numa faculdade distante e obscura, só falava com meu pai entre dentes, ou nem isso. 4 anos depois, quando terminei a graduação, e não fui para Harvard ou qualquer outra escola de medicina, mas me tornei carpinteiro e vagabundo alpinista, o abismo intransponível entre nós alargou-se. Eu ganhara liberdade e responsabilidade incomuns em tenra idade, pelo que deveria ter sido extremamente agradecido, mas não fui. Em vez disso, senti-me oprimido pelas expectativas do velho.
Foi-me enfiado goela abaixo que qualquer coisa menos que vencer era um fracasso. No modo impressionável dos filhos, não considerei isso de maneira retórica, mas literal. E foi por isso que, mais tarde, quando velhos segredos da família vieram à luz, quando percebi que aquela divindade que exigia apenas perfeição era ela menos que perfeita, e que, na verdade, ele não era nenhum Deus, bem, não consegui ficar indiferente. Ao contrário, fui consumido por uma raiva cega. A revelação de que ele era meramente humano e, de forma espantosa, estava além do meu poder de perdoar. 2 décadas depois do fato, descobri que minha raiva se fora, já havia anos. Fora suplantada por uma compreensão tristonha, algo não muito distinto de afeição. Acabei por entender que eu frustrara e enfurecera meu pai tanto quanto ele me frustrara e enfurecera. Percebi que eu fora egoísta, inflexível e um grande pé no saco. Ele construíra uma ponte de privilégio para mim, uma ponte de cavaletes feita à mão para uma boa vida, e eu lhe pagara derrubando sua obra e cagando sobre os destroços. Mas essa epifania ocorreu somente após a ação do tempo e do infortúnio, quando a existência enfatuada de meu pai começou a desmoronar. Iniciou com a traição de sua carne, 30 anos depois de uma batalha contra o pólio. Os sintomas reapareceram misteriosamente. Músculos aleijados definharam mais, sinapses não detonavam, pernas debilitadas recusavam-se a andar. De revistas de medicina, ele deduziu que estava sofrendo de uma moléstia recém-identificada, conhecida como síndrome pós-poliomielite. Dores, às vezes insuportáveis, preenchiam seus dias como um ruído constante e estridente. Numa tentativa irrefletida de deter o declínio, ele começou a se automedicar. Jamais ia a algum lugar sem sua valise de couro falso, lotada de dezenas de frascos de plástico cor de laranja. A cada 1 ou 2 horas, mexia na valise de remédios, olhando de relance para os rótulos e catando comprimidos de dexedrina, Prozac, Deprenil. Engolia pílulas aos punhados, fazendo caretas, sem água. Seringas usadas e ampolas vazias apareciam na pia do banheiro, num grau cada vez maior. Sua vida girava em torno de uma farmacopeia auto-administrada de esteroides, anfetaminas, antidepressivos e analgésicos. E as drogas estragaram sua outrora formidável mente. À medida que seu comportamento se tornava cada vez mais irracional, mais delirante, os últimos amigos se afastavam. Minha mãe, que sofria havia tanto tempo, não teve mais escolha senão ir embora. Meu pai cruzou a linha da loucura e depois quase teve êxito em se matar, ato ao qual, antes de cometer, se certificou de que eu estava presente. Depois da tentativa de suicídio, foi internado no hospital psiquiátrico de Portland. Quando o visitei, seus braços e pernas estavam amarrados à cama. Falava de modo incoerente e se borrara. Seus olhos estavam desvairados, fuzilavam em desafio num momento, em terror incompreensível no instante seguinte. Rolavam nas órbitas, dando uma visão clara e assustadora do estado de sua mente torturada. Quando as enfermeiras tentaram mudar seus lençóis, debateu-se e amaldiçoou-as. Amaldiçoou a mim, amaldiçoou o destino, que seu plano de vida infalível o tivesse levado para aquele lugar, para aquele pesadelo. Era uma ironia que não me dava nenhum prazer e fugia a seu entendimento. Havia uma outra ironia, que ele não conseguia apreciar. Sua luta para moldar-me a sua imagem acabara tendo sucesso. A velha morsa conseguira, de fato, instalar-me uma ambição grande e ardente. Só que ela encontrara expressão numa busca não premeditada. Ele nunca entendeu que o polegar do diabo era o mesmo que a escola de medicina, apenas diferente. Suponho que foi essa ambição herdada
e desordenada que me impediu de admitir a derrota na geleira Stikine, depois do fracasso de minha tentativa inicial de escalar o polegar, mesmo tendo queimado boa parte da barraca. 3 dias depois de recuar em minha primeira tentativa, fui para a face norte de novo. Dessa vez escalei apenas 38 metros acima do Bergschorland. A falta de tranquilidade e a chegada de uma ventania com neve forçaram-me a dar de volta. Contudo, em vez de descer para meu acampamento base, decidi passar a noite no flanco escarpado da montanha, logo abaixo do ponto mais alto que atingira. Isso foi um erro. No final da tarde, a ventania transformou-se em forte tempestade. A neve caía das nuvens ao ritmo de 1 polegada por hora. Enquanto eu me agachava dentro do meu bivac, sob a borda do Bergschorland, avalanches espumantes desciam pelo paredão e me varriam como ondas, aterrando aos poucos minha saliência de rochedo. Demorou cerca de 20 minutos para que a espuma inundasse meu bivac, um envelope fino de nylon, exatamente do mesmo formato de um saquinho de sanduíche, apenas maior, até o nível da abertura de respiração. 4 vezes isso aconteceu e 4 vezes me desenterrei. Depois do 5º soterramento, não aguentei mais. Joguei todos os meus apetrechos na mochila e fugi para o acampamento. A descida foi aterrorizante por causa das nuvens, da nevasca e da luz mortiça que desaparecia aos poucos. Eu não conseguia diferenciar céu e de terra. Fiquei preocupado com ampla razão em que poderia pisar cegamente fora de um serac e acabar no fundo do caldeirão das bruxas, 800 metros abaixo. Quando cheguei finalmente à planície congelada da geleira, descobri que minhas pegadas tinham desaparecido. Não tinha pistas para localizar a barraca no platô glacial sem pontos de referência. Esperando ter sorte e dar de cara com meu acampamento, esquiei em círculos durante 1 hora, até enfiar os pés numa pequena greta e perceber que estava agindo como um idiota e que deveria agachar-me onde estava e esperar que a tempestade passasse. Cavei um buraco raso, enrolei-me no saco de bivac e sentei-me em minha mochila, sob o torvelinho da neve que se acumulava à minha volta. Meus pés ficaram dormentes. Um frio úmido descia da base do meu pescoço para o peito, onde a espuma de neve entrara em minha parca e ensopara minha camisa. Se ao menos tivesse um cigarro, pensei, um único cigarro, poderia apelar para a força do caráter e assumir um ar de satisfeito naquela situação fodida, em toda aquela viagem estúpida. Estreitei o saco de nylon em torno dos meus ombros. O vento cortava minhas costas. Sem pudor, deitei minha cabeça nos braços e entrei numa orgia de autocomiseração. Eu sabia que, às vezes, as pessoas morriam escalando montanhas. Mas aos 23 anos de idade, a mortalidade pessoal, a ideia de minha própria morte, estava em larga medida fora do meu alcance conceitual. Quando parti de Boulder para o Alasca, minha cabeça, nadando em visões de glória e redenção sobre o polegar do diabo, não me ocorrera que poderia estar sujeito às mesmas relações de causas e efeito que governavam as ações dos outros. Já que desejava tanto escalar a montanha, já que pensava de forma tão intensa sobre o polegar, havia tanto tempo, parecia fora do reino da possibilidade que algum obstáculo menor, como o tempo, as gretas ou a rocha coberta de escarche, pudesse contrariar minha vontade. No final do dia, o vento cessou e o teto subiu 50 metros acima da geleira, permitindo-me localizar meu acampamento. Voltei intacto à barraca, mas não era mais possível ignorar o fato de que o polegar fizera picadinho de meus planos. Fui forçado a reconhecer que a volição sozinha, por mais poderosa, não iria me levar paredão norte acima. Percebi finalmente que nada faria isso. Porém, ainda havia uma chance de salvar a expedição. 1 semana antes,
Eu esquiara pelo lado sudeste da montanha para dar uma olhada na rota pela qual pretendia descer do pico depois de subir pela parede norte. Uma rota que Fred Beckey, o lendário alpinista, tinha seguido em 1946 ao fazer a primeira escalada ao Polegar. Durante meu reconhecimento, notara uma óbvia linha não escalada à esquerda da rota de Beckey, uma rede desigual de gelo formando um ângulo com a face sudeste, que me pareceu um caminho relativamente fácil de chegar ao topo. Na ocasião, considerei essa rota indigna de minhas atenções. Agora, no recuo de minha calamitosa dificuldade com a Nordwand, estava preparado para baixar meus padrões. Na tarde de 18 de maio, quando a nevasca finalmente diminuiu, voltei à face sudeste e subi até uma cresta delgada que confina com o pico mais alto, como um botarel numa catedral gótica. Decidi passar a noite ali, na cresta estreita, 500 metros abaixo do topo. O céu estava frio e sem nuvens. Podia enxergar até a costa do mar e mais adiante. Ao anoitecer, vi petrificado as luzes de Petersburg piscarem ao oeste. Durante toda a expedição, a coisa mais próxima de contato humano que eu tivera fora com o piloto que jogara as caixas. Agora as luzes distantes defragavam uma onda de emoção que me pegava desprevenido. Imaginei as pessoas vendo beisebol na televisão, comendo frango frito em cozinhas bem iluminadas, bebendo cerveja, fazendo amor. Quando me deitei para dormir, estava tomado por uma solidão dolorosa. Nunca me sentira tão sozinho, nunca. Naquela noite tive sonhos perturbadores, de uma batida policial, vampiros e uma execução ao estilo da máfia. Ouvi alguém sussurrar. Acho que ele está aqui. Sentei-me subitamente e abri os olhos. O sol estava para nascer. O céu inteiro estava escarlate. Ainda estava claro, mas uma fina e delicada camada de cirros tinha se espalhado pela alta atmosfera e uma linha escura de tempestade estava visível logo acima do horizonte, a sudoeste. Enfiei minhas botas e amarrei apressadamente meus grampões. 5 minutos depois de acordar, estava escalando. Não levava corda, nem barraca ou apetrecho de bivac, nenhuma ferramenta, exceto meus pioletes. Meu plano era avançar leve e rápido, atingir o cume e voltar antes que o tempo virasse. Forçando-me continuamente sem fôlego, disparei para cima e para a esquerda, através de pequenos campos de neve ligados por fendas obstruídas por gelo e pequenos degraus rochosos. A escalada foi quase divertida. A rocha estava coberta de grandes pontos de apoio, e o gelo, embora fino, nunca ficava mais íngreme que 70 graus. Mas eu estava ansioso por causa da tempestade que vinha do Pacífico, escurecendo o céu. Eu não tinha relógio, mas no que parecia um tempo muito curto, estava no característico típico de gelo final. Àquela altura, o céu inteiro estava manchado de nuvens. Parecia mais fácil prosseguir em ângulo para a esquerda, mas mais rápido ir direto para o topo. Temeroso de ser surpreendido por uma tempestade lá em cima, sem abrigo, optei pela rota direta. O gelo ficava mais íngreme e afinava. Meu piolet da esquerda bateu em pedra. Procurei outro ponto e uma vez mais ele ricocheteou com um tinido surdo. E de novo, e de novo. Era uma repetição de minha primeira tentativa na face norte. Olhando entre minhas pernas, vi de relance a geleira a mais de 600 metros abaixo. Meu estômago revirou. 15 metros acima de mim, paredão descansava sobre o ombro íngreme do cume. Agarrei-me firme aos meus pioletes, imóvel, atormentado pelo terror e pela indecisão. Olhei novamente para baixo, depois para cima. Então raspei a camada de gelo acima da minha cabeça. Enganchei a ponta do meu piolet da esquerda numa beira de rocha fina como uma moeda e fiz um teste. Ela aguentava. Tirei meu piolet
direito do gelo, ergui-me e enfiei a ponta numa fissura torta, de meia polegada até ficar presa. Mal podendo respirar, movi meus pés para cima, arranhando o gelo com a ponta de meus grampões. Erguendo ao máximo meu braço esquerdo, bati delicadamente com o piolet na superfície polida, opaca, sem saber o que atingira sob ela. A picareta entrou com um sólido wunk. Poucos minutos depois, eu estava sobre uma saliência larga. O cume propriamente dito, uma ponta de rocha delgada que florescia num grotesco merengue de gelo atmosférico, estava a 6 metros acima. As frágeis escarpas de gelo garantiam que aqueles metros restantes seriam duros, perigosos, custosos. Mas de repente não havia lugar mais alto para mim. Senti meus lábios rachados abrir-se num sorriso dolorido. Eu estava no topo do polegar do diabo. Apropriadamente, o cume era um lugar maligno, surrealista, uma cunha fina de pedra e escarcha, não mais larga que um arquivo, não estimulava o ósseo. Empoleirado sobre o ponto mais alto, eu vi a face sul despencar sobre o meu pé direito por 800 metros. Abaixo do meu pé esquerdo, a face norte tinha o dobro dessa altura. Terei algumas fotos para provar que estivera lá e passei alguns minutos tentando endireitar uma picareta que entortara. Depois me ergui, virei-me cuidadosamente e parti para casa. Uma semana depois, estava acampado sob a chuva ao lado do mar, maravilhado com a visão de musgos, salgueiros, mosquitos. O ar salgado trazia o rico fedor da vida marinha. Logo um pequeno esquife motorizado entrou na Baía Thomas e atracou na praia, não longe de minha barraca. O homem que dirigia o barco apresentou-se como Jim Freeman, um madeireiro de Petersburg. Era seu dia de folga e fizera a viagem para mostrar à família a geleira e procurar ursos. Perguntou-me se estava caçando ou o quê. Não, respondi, acanhado. Na verdade, eu acabei de escalar o polegar do diabo. Estou por aqui há 20 dias. Freeman brincou com o cunho do conversa e não disse nada. Era óbvio que não acreditava em mim. Também não parecia aprovar meus cabelos compridos e emaranhados, nem meu cheiro depois de 3 semanas sem tomar banho ou mudar de roupa. Porém, quando pedi uma carona para a cidade, ele respondeu com um relutante: não vejo por que não. A água estava encampelada e a travessia do estreito de Frederick demorou 2 horas. Freeman foi ficando mais cordial enquanto conversávamos. Ainda não estava convencido de que eu escalara o polegar, mas quando entrou com o barco no estreito de Wrangell, já fingia acreditar. Após atracar, insistiu em comprar-me um cheeseburger. Convidou-me para passar a noite numa van caindo aos pedaços que usava como estepe, estacionada em seu quintal. Deitei-me no barco de trás do velho carro, mas não consegui dormir. Então me levantei e fui até um bar chamado Kittle's Cave. A euforia, a sensação total de alívio que tinha acompanhado inicialmente meu retorno a Petersburg sumiram, dando lugar a uma inesperada melancolia. As pessoas com quem conversei no bar não pareciam duvidar de que eu tivesse escalado o polegar. Elas simplesmente não davam muita importância para aquilo. Com o correr da noite, o lugar esvaziou. Só fiquei eu e um velho e desdentado indígena Tlingit numa mesa dos fundos. Eu bebia sozinho, pondo moedas na jukebox, tocando as mesmas 5 músicas sem parar. Até que a garçonete gritou furiosa: ei, garoto, dá uma folga, porra. Balbuciei uma desculpa, saí de fininho, cambaleei até a van de Freeman. Ali, cercado pela agradável fragrância de óleo velho de motor, deitei-me no chão perto de um câmbio desmontado e desmaiei. Menos de um mês depois de sentar no topo do polegar, estava de volta a Boulder, batendo prego no Spruce Street Townhouses, o mesmo condomínio onde trabalhava antes de partir para o Alasca.
Ganhei um aumento para 4 paus a hora, e no final do verão mudei-me do trailer para um apartamento barato perto do centro. É fácil, quando se é jovem, acreditar que aquilo que desejamos é nada mais que aquilo que merecemos. Supor que, se queremos muito alguma coisa, é nosso direito divino tê-la. Quando decidi ir ao Alasca naquele abril, tal como Chris McCandless, eu era um jovem inexperiente que tinha paixão por insight e agia conforme uma lógica obscura e cheia de furos. Achava que escalar o polegar do diabo resolveria tudo o que estava errado em minha vida. No fim, é claro, não mudou quase nada, mas passei a perceber que as montanhas são receptáculos pobres para sonhos, e sobrevivi para contar minha história. Quando jovem eu era diferente de McCandless, em muitos aspectos importantes, sendo o mais notável que eu não tinha seu intelecto, nem seus ideais elevados. Mas creio que fomos afetados de modo similar pelas relações enviesadas que tivemos com nossos pais e suspeito que tivemos uma veemência semelhante, uma imprudência parecida, a mesma agitação da alma. O fato de eu ter sobrevivido à minha aventura no Alasca e McCandless, não ter sobrevivido à sua, deveu-se, em larga medida, à sorte. Se eu não tivesse retomado da geleira Stikine em 1977, as pessoas diriam facilmente, como dizem agora dele, que eu tinha um desejo de morte. 18 anos após o acontecimento, reconheço que sofria de mania de grandeza, talvez, e de uma inocência estarrecedora, com certeza, mas não era suicida. Naquele estágio de minha juventude, a morte era um conceito tão abstrato quanto a geometria, não euclidiana ou o casamento. Eu ainda não avaliava seu terrível não retorno, ou o estrago que podia causar naqueles que amavam o falecido. Eu era instigado pelo mistério obscuro da mortalidade. Não pude resistir a me insinuar até a beira do abismo e dar uma espiada para fora. A sugestão do que estava escondido naquelas sombras me aterrorizou. Me entrevia algo num relance, um enigma elementar e proibido que não era menos atraente que as pétalas escondidas, delicadas, do sexo de uma mulher. No meu caso, e acredito, no caso de Chris McCandless, isso era muito diferente de querer morrer. Capítulo 16. O interior do Alasca. Eu gostaria de adquirir a simplicidade, os sentimentos nativos e as virtudes da vida selvagem. Dispor-me dos hábitos artificiais, preconceitos e imperfeições da civilização. E encontrar em meio à solidão e grandeza do oeste selvagem visões mais corretas da natureza humana e dos verdadeiros interesses do homem. A estação das neves seria a preferida, para que eu pudesse experimentar o prazer do sofrimento e a novidade do perigo. Stewick Evans, uma excursão pedestre de 6.000 quilômetros pelos estados e territórios do oeste, durante o inverno e a primavera de 1818. As regiões selvagens atraíam aqueles que estavam aborrecidos ou desgostosos com o homem e suas obras. Elas não só ofereciam uma fuga da sociedade, mas também um palco ideal para o indivíduo romântico exercer o culto que frequentemente fazia de sua própria alma. A solidão e a liberdade total da natureza criavam um cenário perfeito para a melancolia ou a exaltação. Roderick Nash, As Regiões Selvagens e a Mente Americana. A 15 de abril de 1992, Chris McCandless partiu de Cartago, Dakota do Sul, na cabine de um caminhão que levava uma carga de sementes de girassol. Sua grande odisseia alasquiana estava em andamento. 3 dias depois, cruzou a fronteira do Canadá em Roosevelt, Colômbia Britânica, e pegou carona para o norte, passando por Skookumchuck e Radium Junction, Lago Louise e Jasper, Príncipe George e Dawson Creek, onde no centro da cidade tirou uma foto da placa
que marca o início oficial da rodovia do Alasca. Milha zero, diz o cartaz. Fairbanks, 1.523 milhas, 2.453 quilômetros. Pode ser difícil pegar carona na rodovia do Alasca. Não é raro ver, nas cercanias de Dawson Creek, uma dezena ou mais de homens e mulheres desconsolados ao longo do acostamento, com os polegares levantados. Alguns podem esperar uma semana ou mais por uma carona, mas McCandless não precisou esperar tanto. A 21 de abril, apenas 6 dias depois de sair de Cartago, chegou a Lear River Hot Springs, no limiar do território de Yukon. Há um camping público em Lear River, do qual sai uma passarela de tábuas que atravessa 800 metros de pântano para chegar a uma série de termas naturais. É a parada mais popular da rodovia. McCandless decidiu fazer uma pausa para um banho nas águas calmantes. Porém, depois do banho, ao tentar pegar carona para o norte, descobriu que sua sorte mudara. 2 dias depois, ainda estava em Lear River, impaciente, indo a lugar nenhum. Às 6:30 da manhã de uma quinta-feira animada, com o solo ainda congelado, Gaylord Stuckey saiu da passarela para a maior das piscinas, esperando ter o lugar todo só para ele. Surpreendeu-se, portanto, ao encontrar alguém já instalado na água fumegante. Um jovem que se apresentou como Alex. Natural do estado de Indiana, careca, rosto rechonchudo e jovial, Stuckey estava indo para o Alasca a fim de entregar uma nova motorhome para um negociante de Fairbanks, um trabalho de tempo parcial que conseguira desde que se aposentara, após 40 anos no negócio de restaurantes. Quando falou a McCandless de seu destino, o rapaz exclamou: "Ei, é para onde eu estou indo também, mas estou parado aqui há 2 dias, tentando pegar uma carona. Você se importa se eu for com você?" "Diacho", respondeu Stuckey. "Eu adoraria, meu filho, mas não posso. A companhia tem regras rígidas contra dar carona. Posso ser posto na rua." Porém, enquanto conversava com McCandless, no meio da névoa sulfurosa, começou a reconsiderar. Alex estava de barba feita, cabelos curtos. Pela linguagem que usava, dava para perceber que era um cara realmente inteligente. Não era o que você chamaria de um caroneiro típico. Eu geralmente desconfio deles. Imagino que deve haver alguma coisa de errado com um cara que não consegue pagar uma passagem de ônibus. Assim, depois de uma meia hora, eu disse: "Sabe de uma coisa, Alex? Liard fica a 1.600 quilômetros de Fairbanks. Eu levo você até metade do caminho, até Whitehorse. Lá você consegue uma carona para o resto da viagem." 1 dia e meio depois, no entanto, quando chegaram a Whitehorse, capital do território de Yukon e maior e mais cosmopolita cidade na rodovia do Alasca, Stuckey estava gostando tanto da companhia de McCandless que mudou de ideia e concordou em levar o rapaz até o fim. Alex não se abriu nem falou muito no começo, relata Stuckey, mas é uma viagem longa e lenta. Passamos um total de 3 dias juntos naquelas estradas irregulares e no fim ele como que baixou a guarda. Vou lhe dizer, era um garoto fino, educado mesmo. Não falava palavrão, toda aquela gíria. Dava para ver que vinha de uma boa família. Falava mais de sua irmã. Não se dava muito bem com os pais, eu acho. Me disse que seu pai era um gênio, um cientista de foguetes da NASA, mas que tinha sido bígamo uma vez e esse tipo de coisa ia contra o temperamento do Alex. Disse que fazia uns 2 anos que não via os pais, desde sua formatura na faculdade. McCandless foi franco com Stuckey sobre sua intenção de passar o verão sozinho no mato, vivendo da terra. Disse que era uma coisa que queria fazer desde quando era pequeno, continua Stuckey, que não queria ver uma única pessoa, nenhum avião, nenhum sinal de civilização. Queria provar para si mesmo que podia se virar sozinho, sem a ajuda de ninguém. Stuckey e McCandless chegaram a Fairbanks na tarde de 25 de abril.
O velho levou o menino a uma mercearia, onde comprou um grande saco de arroz, e então Alex disse que queria ir até a universidade para estudar que tipo de plantas poderia comer. Frutas silvestres, coisas assim. Eu disse a ele: Alex, você está muito adiantado. Ainda tem meio metro, quase 1 metro de neve no solo. Não há nada crescendo ainda. Mas ele estava bem decidido. Estava mordendo o freio para sair e começar a caminhada. Stuck levou-o até o campus da Universidade do Alasca, no extremo oeste de Fairbanks. Deixou-o às 5:30 da tarde. Antes de deixá-lo, completa Stuck, eu disse: Alex, carreguei você por 1.600 quilômetros. Alimentei você durante 3 dias seguidos. O mínimo que você pode fazer é me mandar uma carta quando voltar do Alasca. Ele prometeu que faria isso. Pedi e implorei também que telefonasse para os seus pais. Não posso imaginar coisa pior do que ter um filho por aí e não saber onde ele está durante anos e anos, sem saber se está vivo ou morto. Aqui está o número do meu cartão de crédito, disse a ele. Por favor, telefona para eles. Mas tudo que ele disse foi: talvez sim, talvez não. Depois que foi embora pensei: por que não peguei o telefone dos pais dele para ligar eu mesmo? Mas tudo aconteceu tão depressa. Depois de largar Mackenzie na universidade, Stuckey foi para a cidade e entregar o motorhome no revendedor. Mas a pessoa responsável por receber veículos novos já tinha ido para casa e só voltaria na segunda-feira de manhã, deixando Stuckey com 2 dias para matar o tempo em Fairbanks, antes que pudesse tomar o avião de volta para Indiana. No domingo de manhã, com o tempo sobrando, retornou ao campus. Esperava encontrar Alex e passar outro dia com ele, levá-lo a passear ou outra coisa. Procurei durante um par de horas, andei pelo lugar todo, mas não vi nem sombra dele. Já tinha ido embora. Depois de se separar de Stuckey no final da tarde de sábado, McCandless passou 2 dias e 3 noites nas vizinhanças de Fairbanks, boa parte do tempo na universidade. Na livraria do campus, enfiado na prateleira debaixo da seção sobre o Alasca. Topou com um guia de campo acadêmico, uma pesquisa exaustiva sobre as plantas comestíveis da região. Tanina plantiu Ray, Denina Catiuna, and Ethnobotany of the Dena'ina Indians of South Central Alaska. O conhecimento de plantas Tanina. Dena'ina Catiuna, uma etnobotânica dos índios Dena'ina, do centro-sul do Alasca. De Priscilla Russell Carey. De um suporte de postais próximo ao caixa, pegou 2 cartões de um urso polar, nos quais escreveu suas mensagens finais para Wayne Westenberg e John Burroughs, e mandou-as do posto dos correios da universidade. Examinando os anúncios classificados, encontrou uma arma usada para vender, uma Remington calibre 22, semiautomática, com uma mira de 4x20 e coronha de plástico, modelo chamado de Nylon 66, fora de produção. Era a arma favorita dos caçadores do Alasca por causa de seu peso leve e sua confiabilidade. Ele fechou o negócio no estacionamento, pagando provavelmente $125 pela arma, e depois comprou 4 caixas de 100 balas de rifle de ponta oca numa loja de armas próxima. Na conclusão de seus preparativos em Fairbanks, McCandless carregou sua mochila e começou a andar para o oeste, a partir da universidade. Deixando o campus, passou o Instituto Geofísico, um edifício alto de vidro e concreto, encimado por uma grande antena de satélite. A antena, um dos marcos mais característicos de Fairbanks, fora erguida para coletar dados de satélites equipados com radar de abertura sintética, criação de Walt McCandless. Com efeito, Walt visitara Fairbanks nos primórdios da estação, receptara e criara alguns dos softwares essenciais para sua operação. Se o Instituto Geofísico fez Chris lembrar-se do seu pai enquanto passava, não há registro disso.
6 quilômetros a oeste da cidade, no frio cada vez maior do fim de tarde, McCandless montou sua barraca num trecho de terreno congelado, cercado por bétulas, não longe da crista de uma ribanceira que dá para o Gold Hill Gas e Liquor. A 50 metros de seu acampamento ficava a rodovia George Parks, a estrada que o levaria a Stampede Trail. Acordou cedo na manhã de 28 de abril. Desceu a rodovia no lusco-fusco do amanhecer e ficou agradavelmente surpreso quando o primeiro veículo a passar parou para lhe dar uma carona. Era uma picape cinza Ford, com um adesivo atrás que declarava Pesco, logo sou, Petersburg, Alaska. O motorista do carro, um eletricista que ia para Anchorage, não era muito mais velho que McCandless. Disse que seu nome era Jim Gallien. 3 horas depois, Gallien saiu da rodovia na direção oeste e avançou até onde pôde com a picape, por uma estrada lateral meio abandonada. Quando deixou McCandless na Stampede Trail, a temperatura estava perto de 0 grau. Cairia para perto de menos 12 à noite, e meio metro de neve dura de primavera cobria o solo. O menino mal podia conter sua excitação. Finalmente estava prestes a ficar sozinho, na vastidão selvagem do Alasca. Caminhando penosamente pela trilha, vestindo uma parca de pele falsa, com o rifle pendurado em um ombro, a única comida que McCandless levava era um saco de 4,5 kg de arroz de grãos longos e os 2 sanduíches e o saco com chips que Gallien oferecera. Um ano antes, ele subsistira por mais de um mês ao lado do Golfo da Califórnia, com a metade daquele arroz e muito peixe pescado com anzol barato, uma experiência que o deixou confiante de que poderia colher alimento suficiente para sobreviver também a uma estada prolongada no ermo do Alasca. O item mais pesado da mochila, meio cheia de McCandless, era a sua biblioteca. 9 ou 10 brochuras, maioria dada por John Burroughs em Neeland. Entre esses volumes estavam obras de Thoreau, Tolstói e Gogol. Mas McCandless não era um snob literário. Carregava simplesmente o que achava que poderia gostar dele. Inclusive livros populares de Michael Crichton, Robert Pierce e Lois L'Amour. Tendo esquecido de levar papel para escrever, começou um diário lacônico em algumas páginas em branco do final do Tainaina Plantouri. A ponta da Stampede Trail, próxima a Riley, é cruzada por um punhado de gente entre nós puxados por cães, excursionistas, esquiadores e entusiastas de snowmobiles durante os meses de inverno, mas somente até que os rios congelados começam a se romper, no final de março ou no início de abril. Na época em que McCandless se dirigiu para o mato, havia água aberta correndo da maioria dos rios. Ninguém avançara muito pela trilha nas 2 ou 3 últimas semanas. Restavam somente fracos traços do rastro de um snowmobile para seguir. McCandless chegou ao rio Tecnanica no seu segundo dia de marcha. Embora as margens estivessem cheias de transbordamento congelado, não havia ponta de gelo sobre a água e ele foi forçado a vadear o rio. Houvera um grande degelo no início de abril e o rompimento do gelo chegara mais cedo, em 1992. Mas o tempo voltara a esfriar. O rio estava, então, bastante baixo, permitindo que McCandless o cruzasse provavelmente com água no máximo até a coxa, sem dificuldade. Ele nunca suspeitou que, ao fazê-lo, estava cruzando seu Rubicão. A seus olhos inexperientes, não havia nada que sugerisse que 2 meses depois, quando as geleiras e campos de neve nas cabeceiras do Teclanica degelassem ao sol de verão, sua descarga multiplicaria por 9 ou 10 vezes o volume de água, transformando o rio numa torrente profunda e violenta, sem nenhuma semelhança com o plácido riacho que alegremente vadeara em abril. A partir de seu diário, sabemos que, a 29 de abril, McCandless
caiu através do gelo em algum lugar. Isso aconteceu provavelmente quando atravessava uma série de barragens de castores, logo adiante da margem esquerda do Teclanica, mas nada indica que tenha sofrido algum sofrimento. Um dia depois, quando a trilha atinge uma crista, teve sua primeira visão dos altos bastiões brancos e ofuscantes do McKinley, e no dia seguinte, 1º de maio, a 30 e poucos quilômetros de onde fora deixado por Galley, topou com o velho ônibus ao lado do rio Susquehanna. Tinha um beliche e um fogão feito de tonel, e visitantes anteriores tinham deixado no abrigo improvisado um estoque de fósforos, veneno contra insetos e outros artigos essenciais. Dia do ônibus mágico, escreveu ele em seu diário. Decidiu ficar um tempo no veículo e aproveitar seus confortos rústicos. Sentia-se eufórico por estar ali. Dentro do ônibus, numa folha de compensado que tapava uma janela quebrada, McCandless rabiscou uma declaração exultante de independência. 2 anos ele caminha pela terra, sem telefone, sem piscina, sem animal de estimação, sem cigarros, liberdade definitiva. Um extremista, um viajante estético cujo lar é a estrada. Fugido de Atlanta, não retornarás, porque o Oeste é o melhor. E agora, depois de 2 anos errantes, chega a última e maior aventura. A batalha final para matar o ser falso interior e concluir vitoriosamente a revolução espiritual. 10 dias e noites de trens de carga, pegando carona, trazem-no ao grande e branco norte, para não mais ser envenenado pela civilização. Ele foge e caminha sozinho sobre a terra para perder-se na natureza. Alexander Supertramp, maio de 1992. A realidade, no entanto, logo iria se intrometer na fantasia de McCandless. Encontrou dificuldades para caçar, e as anotações diárias na sua primeira semana de mato indicam fraqueza, detido pela neve e desastre. Viu um urso, mas não atirou. No dia 2 de maio, errou os tiros que deu em alguns patos no dia 4, e por fim, matou e comeu um galo silvestre no dia 5. Não atirou em mais nada até o dia 9, quando matou um pequeno esquilo e já escrevera no diário: 4º dia de fome. Mas logo depois sua sorte mudou para muito melhor. Na metade de maio, o sol já passava no alto do céu, inundando a taiga de luz. O sol deitava-se no horizonte setentrional por menos de 4 horas por dia, e à meia-noite o céu ainda estava claro o suficiente para ler. Em todos os lugares, com exceção das encostas de face norte e das ravinas sombrias, a neve derretera, deixando aparecer o solo e frutos da roseira e lingonberries da estação anterior, que McCandless colheu e comeu, em grande quantidade. Começou também a ter mais sucesso na caça, e nas 6 semanas seguintes banqueteou-se com esquilo, galo silvestre, pato, ganso e porco-espinho. A 22 de maio, caiu uma coroa de um de seus dentes molares, mas o fato não parece ter diminuído seu ânimo, pois no dia seguinte ele escalou os 90 metros de uma colina íngreme sem nome, semelhante a uma corcova que se ergue ao norte do ônibus, dando-lhe uma visão de toda a extensão gelada da cadeia do Alasca e quilômetros de terra desabitada. Sua anotação do dia é caracteristicamente lacônica, mas sem dúvida jubilosa. Escalei montanha. McCandless dissera a Galley que pretendia permanecer em movimento durante sua estada no mato. Vou partir e continuar caminhando para o oeste. Quem sabe vou até o mar de Bering. A 5 de maio, depois de fazer uma pausa de 4 dias no ônibus, retomou sua perambulação.
Com base nas fotos resgatadas de sua Minolta, deduz-se que McCandless se perdeu ou afastou-se intencionalmente da Stampede Trail e dirigiu-se para o oeste e norte, através dos morros acima do rio Susquehanna, caçando enquanto avançava. O avanço era lento. A fim de se alimentar, tinha de dedicar boa parte do dia à busca de caça. Além disso, à medida que o gelo derretia, sua rota transformava-se num pântano coberto de juncos e musgos e amieiros impenetráveis. Um pouco tarde, McCandless aprendeu um dos axiomas fundamentais, embora paradoxal, do norte. A melhor estação para viajar por terra não é o verão, é o inverno. Confrontado com a óbvia insensatez de sua ambição original, caminhar 800 quilômetros até o mar reformulou seus planos. A 19 de maio, não tendo avançado além do rio Tokelat, a menos de 25 quilômetros do ônibus, deu meia volta. Uma semana depois, estava novamente no veículo abandonado, aparentemente sem lamentar. Decidira que a área de escoamento do Susquehanna era bastante selvagem para seus propósitos e que o ônibus 142 de Fairbanks constituíra um belo acampamento base para o resto do verão. Ironicamente, a região em torno do ônibus, o trecho coberto de vegetação, onde McCandless estava decidido a perder-se na natureza, dificilmente se qualifica como região selvagem para os padrões do Alasca. A menos de 50 quilômetros para leste, encontra-se a importante rodovia George Parks. A apenas 25 quilômetros para o sul, adiante da escarpa da cadeia exterior, centenas de turistas entram ruidosamente todos os dias no Parque Denali, por uma estrada patrulhada pelo Serviço Nacional de Parques, e ignoradas pelo viajante estético, espalhadas dentro de um raio de 10 quilômetros do ônibus, encontram-se 6 cabanas, embora nenhuma estivesse ocupada no verão de 1992. Mas, apesar da relativa proximidade da civilização, para todos os fins práticos, McCandless estava isolado do resto do mundo. Passou quase 4 meses no mato e, durante esse período, não encontrou viva alma. No fim, o local foi isolado o suficiente para custar-lhe a vida. Na última semana de maio, depois de colocar seus poucos pertences no ônibus, McCandless escreveu uma lista de afazeres domésticos numa casca de bétula: coletar e guardar gelo do rio para refrigerar a carne, cobrir as janelas quebradas do veículo com plástico, fazer um estoque de lenha, limpar o acúmulo de cinzas do fogão. E sob o título Longo Prazo, fez uma lista de tarefas mais ambiciosas: mapear a área, improvisar uma banheira, coletar peles e penas para fazer roupa, construir uma ponte sobre um riacho próximo, consertar os utensílios de comer, marcar uma rede de trilhas de caça. As anotações no diário após seu retorno ao ônibus registram uma abundância de carne de caça. 28 de maio, pato gourmet. 1º de junho, 5 esquilos. 2 de junho, porco-espinho, pitármiga, 4 esquilos, ave cinzenta. 3 de junho, outro porco-espinho, 4 esquilos, 2 aves cinzentas, ache birchreff. 4 de junho, um terceiro porco-espinho, esquilo, ave cinzenta. No dia 5 de junho, matou um ganso do Canadá grande como um peru de Natal. Depois, no dia 9, capturou o maior troféu de todos, alce, registrou no diário. Transbordando de alegria, o orgulhoso caçador tirou uma fotografia de si mesmo ajoelhado sobre o animal morto, com o rifle erguido sobre a cabeça. Feições distorcidas, num rito de êxtase e espanto, tal como um porteiro desempregado que fosse a Las Vegas e ganhasse $1 milhão numa máquina caça-níqueis. Embora fosse realista o suficiente para saber que a caça era
um componente inevitável da vida na natureza, McCandless sempre fora ambivalente em relação a matar animais. Essa ambivalência transformou-se logo em remorso depois que matou Walsh. Era um bicho relativamente pequeno, pesando talvez entre 250 e 300 quilos, mas significava de qualquer forma uma grande quantidade de carne. Acreditando que era moralmente indefensável desperdiçar qualquer parte de um animal que fora morto para servir de alimento, passou 6 dias batalhando para preservar o que matara antes que estragasse. Abriu a carcaça sob uma espessa nuvem de moscas e mosquitos, fez um ensopado dos órgãos e depois cavou laboriosamente um buraco na margem do ribeirão pedregoso, logo abaixo do ônibus, no qual tentou curar com fumaça as imensas fatias de carne rubra. Os caçadores alasquianos sabem que a maneira mais fácil de preservar carne no mato é cortá-la em fatias finas e secá-las ao ar numa armação improvisada. Mas McCandless, na sua ingenuidade, confiou nos conselhos dos caçadores que consultaram em Dakota do Sul e lhe disseram para defumar a carne. Tarefa não muito fácil, dadas as circunstâncias. Carneação extremamente difícil. Escreveu no diário a 10 de junho. Hordas de moscas e mosquitos, removo, intestinos, fígado, rins, um pulmão, bifes. Levo traseiros e perna para Ribeirão. 11 de junho. Removo coração e outro pulmão, 2 pernas dianteiras e cabeça. Levo o resto para Ribeirão. Puxo até perto da cova. Tento proteger com defumador. 12 de junho. Removo metade das costelas e bifes. Só posso trabalhar à noite. Mantenho defumadores funcionando. 13 de junho. Levo o resto das costelas, ombro e pescoço para a cova. Começo a defumar. 14 de junho. Vermes já. Defumação parece ineficaz. Não sei, parece um desastre. Agora queria que nunca tivesse matado Walsh. Uma das maiores tragédias da minha vida. Àquela altura desistiu de preservar o grosso da carne e abandonou a carcaça aos lobos. Embora tenha se recriminado severamente por aquele desperdício da vida que tirara, um dia depois parece ter recuperado alguma perspectiva, pois seu diário observa: a partir de agora aprenderei a aceitar meus erros, por maiores que sejam. Pouco depois do episódio do Walsh, McCandless começou a ler o Walden de Thoreau. No capítulo intitulado Leis Superiores, no qual Thoreau rumina sobre a moralidade do comer, McCandless sublinhou: depois de ter pescado e limpado, cozido e comido meus peixes, ficava com a impressão de que não me haviam alimentado substancialmente. Eram insignificantes e desnecessários e custavam mais do que valiam. O Walsh, McCandless escreveu na margem, e no mesmo trecho marcou: a repugnância da comida animal não resulta da experiência, mas decorre do instinto. Parecia-me mais belo viver com humildade, passar mal em muitos aspectos. Embora nunca tenha chegado a isso, avancei a ponto de deleitar a imaginação. Creio que toda pessoa desejosa de preservar, em condições ideais, suas faculdades superiores ou poéticas, é particularmente inclinada a abster-se de alimento animal, bem como de excessos de qualquer tipo de comida. É difícil prescrever e preparar uma dieta tão simples e limpa que não venha a ofender a imaginação, mas esta, creio, deve ser alimentada ao mesmo tempo que o corpo. Ambos devem sentar-se à mesma mesa. Isso, no entanto, talvez possa ser feito. As frutas, comidas com moderação, não nos envergonham por nosso apetite, nem interrompem nossa atividade mais digna. Mas colocai em tempero esta em vosso prato, e ele vos envenenará. Sim, escreveu McCandless, 2 páginas depois. Consciência da comida. Comer e cozinhar com concentração. Alimento sagrado.
Nas últimas páginas do livro que lhe servia de diário, declarou: renasci. Esta minha aurora. A vida verdadeira apenas começou. Viver deliberadamente, atenção consciente ao básico da vida e uma atenção constante ao meio ambiente imediato e o que lhe diz respeito. Exemplo: um emprego, uma tarefa, um livro, tudo exigindo concentração eficiente. Circunstância não tem valor. É como a gente se relaciona com uma situação que tem valor. Todo significado verdadeiro reside na relação pessoal a um fenômeno, o que ele significa para você. A grande santidade da comida, o calor vital positivismo, a insuperável alegria da estética da vida, verdade absoluta e honestidade, realidade, independência, finalidade, estabilidade, consistência. À medida que McCandless parou de censurar para desperdício do ócio, o contentamento que começara na metade de maio voltou. Pareceu continuar pelo início de julho. Então, no meio desse idílio, aconteceu o primeiro de 2 contratempos decisivos. Satisfeito com o que aprendera durante seus 2 meses de vida solitária na natureza, McCandless decidiu retomar a civilização. Estava na hora de encerrar sua última e maior aventura e voltar ao mundo dos homens e mulheres, onde poderia tomar uma cerveja, conversar sobre filosofia, cativar estranhos com as histórias de sua vida. Parecia ter ido além de sua necessidade de afirmar tão inflexivelmente sua autonomia, sua necessidade de desligar-se dos pais. Talvez estivesse preparado para perdoar as imperfeições deles. Talvez estivesse preparado para perdoar até algumas dele mesmo. McCandless parecia pronto, talvez para ir para casa. Ou quem sabe, não. Só podemos especular sobre o que pretendia fazer depois que saísse do mato, mas não há dúvidas de que pretendia sair. Escrevendo num pedaço de casca de bétula, fez uma lista de coisas a fazer antes de partir. Remendar jeans, fazer a barba, organizar mochila. Pouco depois, apoiou sua mochila num tonel de óleo vazio e tirou uma foto de si mesmo, segurando um barbeador amarelo descartável e sorrindo para a câmera. Barbeado, com novos remendos tirados de um cobertor do exército costurado nos joelhos de seus jeans imundos. Parece saudável, mas alarmantemente macilento. Seu rosto já está encurvado. Os tendões de seu pescoço destacam-se como cabos retesados. A 2 de julho terminou de ler Felicidade Familiar, de Tolstói, tendo marcado vários trechos que o emocionaram. Ele tinha razão ao dizer que a única felicidade certa na vida é viver para os outros. Passei por muita coisa na vida e agora penso que encontrei o que é necessário para a felicidade. Uma vida tranquila, isolada no campo, com a possibilidade de ser útil a gente para quem é fácil fazer o bem e que não está acostumada que o façam. Depois trabalhar em algo que se espera, tem alguma utilidade. Depois descanso, natureza, livros, música, amor pelo próximo. Essa é a minha ideia de felicidade. E depois, no topo de tudo isso, você com uma companheira e filhos, talvez. O que mais pode o coração de um homem desejar? Então, no dia 3 de julho, pôs a mochila nos ombros e começou a caminhada de 30 quilômetros até a estrada boa. 2 dias depois, na metade do caminho, chegou sob chuva forte às barragens dos castores que bloqueavam o acesso à margem ocidental do rio Teclanica. Em abril elas estavam congeladas e não tinham sido obstáculo. Agora ele deve ter se alarmado ao ver um lago de 4 hectares cobrindo a trilha. Para evitar de vadear a água lodosa com a água na altura do peito, subiu um morro escarpado, contornou o lago pelo norte, desceu para o rio na foz da garganta.
Quando atravessaram o rio pela primeira vez, 67 dias antes, sob as temperaturas congeladas de abril, encontraram um arroio gelado, mais manso, que dava nos joelhos. A 5 de julho, no entanto, o Teclanica estava com força plena, engrossado pela chuva e pela neve derretida das geleiras do alto da cadeia do Alasca, correndo gelado e rápido. Se pudesse alcançar a outra margem, o resto da caminhada até a rodovia seria fácil, mas para chegar lá teria de transpor um canal de cerca de 30 metros de largura. A água opaca com sedimentos glaciais e apenas alguns graus mais quente do que o gelo que fora até havia pouco, tinha a cor de concreto molhado, funda demais para ser vadeada. Troava como um trem de carga. A correnteza poderosa o derrubaria num instante e o carregaria para longe. McCandless nadava mal e havia confessado para várias pessoas que tinha, de fato, medo de água. Tentar atravessar a nado a torrente fria ou mesmo remar com alguma jangada improvisada parecia arriscado demais. Logo abaixo de onde a trilha encontrava o rio, Teclanica transformava-se num caos de água espumantes ao acelerar para passar pela garganta estreita. Muito antes de conseguir nadar ou remar para o outro lado, ele seria jogado nessas corredeiras e se afogaria. Em seu diário escreveu: desastre, detido pela chuva. O rio parece impossível. Sozinho, assustado, concluiu corretamente que seria com toda probabilidade arrastado para a morte se tentasse cruzar o Teclanica, daquele ponto, daquelas condições. Seria suicídio. Simplesmente não era uma opção. Se McCandless tivesse caminhado pouco menos de 2 quilômetros rio acima, teria descoberto que o rio se alargava num labirinto de canais trançados. Se explorasse com cuidado por tentativa e erro, poderia encontrar um lugar onde essas tranças davam passagem com a água na altura do peito. A correnteza forte iria provavelmente derrubá-lo, mas, nadando como cachorrinho e pulando no fundo enquanto era carregado pela água, ele poderia ter atravessado antes de ser levado para a garganta ou de sucumbir à hipodermia. Mas ainda assim seria uma tentativa muito arriscada e, àquela altura, McCandless não tinha nenhum motivo para assumir tal risco. Ele vinha se defendendo sozinho muito bem no mato. Compreendeu provavelmente que, se fosse paciente e esperasse, o rio acabaria por baixar para um nível que pudesse ser vadeado com segurança. Portanto, depois de avaliar suas opções, decidiu pelo curso mais prudente, deu meia volta e começou a retornar ao ônibus para o coração volúvel do mato.